Caros alunos, saudações! Este é um dos vídeos que nós estaremos postando no canal ao longo do ano letivo para auxiliar vocês no melhor entendimento acerca dos conteúdos que serão trabalhados este ano. De início, nós começamos discutindo nas nossas aulas sobre a questão do papel do historiador e o conceito de história. Isso para o primeiro ano do ensino médio. E nós vimos que a profissão do historiador consiste em estudar o passado do ser humano em seus vários aspectos. E isso vai incluir os aspectos econômicos, os aspectos sociais. Falamos, na verdade, sobre a questão da cultura e sobre a questão do tempo, das diferentes formas que o ser humano encontrou para cronometrar o tempo, marcar o tempo, controlar o tempo. E aí, digamos que o passar histórico do ser humano, o seu processo de evolução, foi fazendo com que a vida do homem ficasse cada vez mais dependente deste tempo. E aí nós vamos discutir a questão do tempo histórico e do tempo cronológico, onde o tempo histórico é a fragmentação da história em períodos. E aí nós falamos que a divisão tradicional da história, colocada pelos historiadores do século XIX, vai dividir a história em pré-história e história. E que a pré-história seria todos os acontecimentos da espécie humana até a invenção da escrita. E que a história seria o registro a partir da escrita até o período contemporâneo. E que a pré-história é subdividida no período paleolítico e no período neolítico. O período paleolítico, também chamado de período da pedra lascada, e o período neolítico, também chamado de período da pedra polida. Já na divisão da história, nós vamos ter as chamadas idades. Vamos ter a Idade Antiga, vamos ter a Idade Média, vamos ter a Idade Moderna e vamos ter a Idade Contemporânea. E como eu falei para vocês, algumas correntes históricas e alguns historiadores defendem o conceito de Idade Pós-Moderna. Bom, dentro dessa conjectura de divisões históricas, vamos perceber que aconteceram fatos históricos que marcaram a humanidade. E são esses fatos que vão também delimitar a passagem de um período histórico para o outro. Vimos também que o historiador ele vai trabalhar com fontes históricas, as fontes escritas e as fontes não escritas. E onde as fontes escritas serão as chamadas fontes documentais. E as fontes não escritas, como o próprio nome já sugere, são as fontes que não são registros escritos. E aí vai entrar no conceito de história e memória. Se vocês atentarem para o filme Narradores de Javé, produzido em 2003 ainda, vai falar sobre um pequeno vilarejo chamado Javé, que seria inundado devido à construção de uma barragem, e que para que não houvesse a construção da barragem, precisaria se ter em Javé aspectos históricos, prédios históricos, algum artefato histórico, seja da história, seja um artefato histórico material ou imaterial, que justificasse a cidade não ser submissa nas águas da barragem. E aí essa população se junta e começa a contar, dentro das suas perspectivas de memória, como foi que Javé foi fundada, e a relevância histórica deste vilarejo. Então, nós vamos perceber que o historiador ele é influenciado pelo período em que ele vive e ele é influenciador do fato histórico. Daí eu repeti várias vezes para vocês que a história nada mais é do que uma interpretação do historiador. E como tal, está sujeita a devaneios, a exageros ou a ocultação de informações. Isso vai depender da intenção e da memória de quem está escrevendo e de quem está narrando essa história.
Portanto, o trabalho do historiador é muito complexo. E lógico que a história e os nossos livros de histórias não devem ser entendidos como verdades absolutas. Bom, este é um pequeno resumo do que foi a nossa discussão da unidade 1 do livro de vocês. Lembrando que os nossos próximos conteúdos irão falar sobre o surgimento da espécie humana na Terra e vamos discutir as teorias criacionistas e as teorias evolucionistas. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Boa aula e a gente se vê na sala.